Liberdade religiosa. É interessante que, embora a gente ouça histórias do passado sobre não ter a liberdade religiosa, tanto entre católicos quanto evangélicos, e aí depende do lado que você está, você gosta de bater no outro, né? A verdade é que, por causa do entendimento da fé cristã, é que houve muita, e principalmente a fé cristã conforme compreendida pela tradição protestante, mais especificamente reformada, é que houve liberdade religiosa. A gente tem um exemplo fascinante no nosso país. Por exemplo, o nosso país já no século XVII, entre 1630 e 1654, tinha um refúgio para judeus, que não havia em nenhum outro lugar da nação. Era lá na região de Recife. Por quê? Por causa do domínio dos holandeses. Inclusive é lá que nasce a primeira sinagoga das Américas. Ela está lá até hoje. Você pode visitar a primeira sinagoga das Américas. Está lá por quê? Porque era o único lugar que pessoas de outra religião não eram massacrados por serem de outra religião. Porque os holandeses que conquistaram Pernambuco naquela época, preservavam essa liberdade religiosa. Isso é verdadeiro também de outras histórias. Por exemplo, o período no século XVII, o período de maior liberdade religiosa na Inglaterra foi o período de Westminster, do protetorado de Oliver Cromwell. Interessante, quando o rei estava no poder, o rei cerceava tudo que era contrário às suas leis. Quando Oliver Cromwell, que foi aquele que segurou, protegeu o bem-estar da comunidade inglesa enquanto ainda não havia rei, foi o período em que proliferou religiões, inclusive seitas. Por quê? Porque havia liberdade religiosa. Então, cristianismo e liberdade religiosa estão interligados ao longo da história. Direitos humanos. Frequentemente os ateus falam de direitos humanos como se fosse uma coisa que tivesse tudo a ver com a mentalidade deles. Não tem, ela tem uma herança fortemente cristã. Você só fala de direito quando você assume que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não tem direito quando você não passa de um bicho melhorado. Não tem direito quando você não é muito diferente de uma ameba. Não tem muito direito. Você só tem direito quando você é distintamente criado. Então, cristianismo e direitos humanos estão interligados. Outra coisa legal, e eu só estou citando exemplos pequenos, tem muito, é linda essa história. O cristianismo tem uma história de lutar contra males sociais. Eu citei dois famosos. O primeiro é a luta de gladiadores. Constantino encerra a luta oficial de gladiadores que trazia morte, né, entre escravos que lutavam, por causa do cristianismo. Foi por causa da fé cristã que ele entendeu que era necessário fazer isso. Aí você diz assim, não, é porque todo mundo se tornou cristão. Não, ele fez isso quando a minoria era cristã. Mas porque ele entendeu que era valorizar a vida humana. Outra coisa fascinante aconteceu por intermédio de um grande missionário reformado que foi para a Índia, chamado William Carey. William Carey percebeu que na cultura da Índia havia essa prática de quando o marido falecesse, a viúva também ela era queimada em piras, ela era queimada viva para ela ir junto com o marido para uma outra vida. Isso era uma prática comum, horripilante, mas era uma prática comum. O que William Carey faz? Presta atenção. Ele era um homem com habilidades linguísticas tão fantásticas que ele resolveu ler os livros sagrados do hinduísmo nas línguas originais e provou para o governo da Índia de que não tinha nada nos livros sagrados que exigisse esse tipo de prática. Resultado? O governo baniu. Tudo isso por causa de um missionário que era bom de línguas e que resolveu semear a ética cristã no contexto da Índia, da virada do século XVIII para o XIX. Nós estamos falando de por volta de 1800. Então, ela tem uma história de ação política, assim como uma história de reflexão política. Por exemplo, contra a separação entre esfera pública e privada. O cristianismo nunca aceitou isso, ela sempre discorre sobre isso, sobre a importância da gente entender que a vida cristã vale para a vida privada e vida pública. Que política é parte da esfera criacional. Presta atenção, uma das coisas que o cristianismo ensina é que política não é uma coisa inventada pelos homens. Não, política é aquilo que faz parte da criação de Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar um com o outro, por isso ele precisa promover vida comunitária, o que os gregos chamariam de polis. A cidade era a vida comum, era a cooperação entre pessoas para que tivesse um bem-estar social. Mas isso está enraizado na revelação de Deus. Então política está na criação de Deus, não é invenção dos gregos, como Platão, Aristóteles, principalmente Aristóteles, por causa dos seus escritos na área de política. E se está na criação de Deus, então ela não é só neutra, ela é boa.
Porque tudo que Deus fez era bom. Não é só, não é ruim. Não, é bom. E essa ênfase é necessária para a gente entender que o que nós pensamos sobre política está radicalmente contra. Aí você vai dizer, pastor, mas é muito estragada, não é? É, e a gente tem que ponderar sobre isso. Mas ela não é má em si mesma, é o contrário, ela é boa em si mesma. Ela faz parte da criação de Deus.